Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós então ouvimos São Paulo nos dizer a respeito da insensatez e da sabedoria. O insensato, aquele que não vê com os olhos de Deus, mas que vive do natural, ou até mesmo do natural corrompido, marcado, manchado pelo pecado, que é a leitura que nós ouvimos ontem, a respeito do homem carnal, que vive de divisões, de rixas, de tantas coisas. E o homem sábio, o espiritual, é aquele que julga, o que pensa, que faz as suas articulações todas baseadas na lei de Cristo, na lei do Evangelho, que é guiado interiormente pela semente de Deus, é guiado interiormente pela luz do Espírito Santo, é renovado pela graça de Deus e assim vive. Contudo, essa sabedoria de Deus, como São Paulo até diz, esse mistério que foi revelado e por meio dos apóstolos foi anunciado a todos os povos, a sabedoria que vem de Deus, a gente já não nasce com ela assim, sabendo. A gente sabe e aprende, vai aprendendo o conhecimento natural das coisas. Embora até mesmo este conhecimento natural das coisas seja proporcionado pela graça que Deus deu a nós de nos criar, de nos dar inteligência, o impulso para Ele. Essas coisas todas, nós já somos agraciados com isso. Mas, para falar desse conhecimento específico que temos pela fé, aqui é preciso, então, um ato, uma intervenção de Deus, uma graça que Deus nos concede específica,
e que passamos a crer. É o que nós vemos aqui, por exemplo, nos apóstolos São Pedro e os pescadores de São Pedro, que começa a crer. Mas essa sabedoria, de fato, ela é oculta. É uma sabedoria que ninguém conseguiria alcançar se Deus não revelasse ela a nós. E basta você ver como ela foi sendo manifestada. Claro, Deus, desde a criação, vai manifestando seu amor, sua bondade, mas nós temos ali o cume em Jesus Cristo, e nós vemos ali quem é que ficou sabendo desta vida nova que Deus estava trazendo. Veja, o anjo foi enviado por Deus e anunciou a Virgem Maria. Veja, começou ali, ela ficou sabendo. Aí o anjo diz que Isabel, Zacarias, eles também ficariam então aí grávidos. E a Virgem Maria então vai até a casa de Isabel, de Zacarias, e veja ali, então essa vida oculta que está sendo compartilhada entre a Virgem Maria, Isabel, Zacarias. Depois então nasce João Batista, o menino Jesus, São José. Esta vida oculta que começa então a expandir e vai crescendo, a vida oculta de Jesus. E agora nós estamos vendo, nós terminamos de ler o Evangelho de São Mateus e aí começamos a ler o de Lucas até o final. Então a gente está vendo aqui, então capítulo 5, essa sabedoria de Deus que começa a expandir, a se revelar. E esse reino de Deus, que é como a semente de mostarda, está aparecendo, crescendo. Jesus, quando começa seu anúncio, diz: o reino de Deus está entre vós, está próximo, Ele é o reino de Deus. Aqui nós vemos o povo se reuniu em torno de Jesus para escutar a palavra, para ser iluminado pela palavra. Este povo, né? E vemos então, cada vez mais expandindo, e vemos essa luz chegar até São Pedro. Depois que São Pedro participa, ou vê o que Jesus está fazendo aqui, nós vemos que São Pedro então é iluminado, e ele vê como nunca, uma realidade que já estava lá, mas que ele não via. Ele vê a realidade dele de pecador. Então, veja, se lança aos pés de Jesus, reconhece o seu lugar de criatura, mas também está espantado, vendo a manifestação de Deus, vendo a luz do mundo que é Cristo, que veio para os seus, e este, graças a Deus, recebeu, não rejeitou, mas recebeu a luz de Cristo. Mas ele vê a incompatibilidade de sua vida com a de Cristo, com a santidade de Deus, e diz: afasta-te de mim. E que bom que Jesus não veio para nos manter afastados dele, mas veio para nos trazer para próximo, para perto. Foi para isso que ele veio. E vemos que acontece então com Pedro um encontro, não com o homem carnal, mas com o homem espiritual. A gente está ouvindo então São Paulo na carta aos Coríntios falando, terça-feira, ontem, hoje, ele estava falando do homem espiritual, do homem carnal, mas agora São Pedro encontra com o homem realmente espiritual, aquele sobre o qual repousa o Espírito Santo, aquele que concede o Espírito sem medida, e é ele que realmente acende a luz da fé de São Pedro e faz com que São Pedro agora passe a ver com os olhos de Deus. E isso que Jesus está fazendo com seus apóstolos, que vai fazer com tantas pessoas, é esta mesma coisa que o Senhor envia os apóstolos, os discípulos, e a cada um de nós, a também levar esta mesma luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava vendo lendo umas coisas sobre como é que os cristãos viviam no começo,
a liturgia, como é que era que eles viviam. Então, as orações que os cristãos faziam, já herdavam coisas dos judeus, mas essa oração da manhã, a oração da tarde, do meio-dia, e já em ritos pagãos também, assim como os judeus, tinham alguns ritos de, enquanto o dia vai passando e a noite vai chegando, ia acendendo algumas luzes. E os cristãos faziam isso. Ao rezar a oração da tarde, iam acendendo ritualmente algumas lâmpadas, porque a luz deste mundo, a luz cósmica, ia passando, mas a luz de Cristo que veio sobre nós, essa não nos abandona na escuridão de nossa vida. Então acendiam e faziam esses ritos aí das luzes, e que nós fazemos especialmente na vigília pascal, quando a noite chega e a gente vai ali na beira do fogo novo e acende a luz que é Cristo Jesus, e essa luz vai se expandindo de uns para os outros, iluminando a nossa vida. Veja, esta obra aqui, que nós conhecemos, amamos, a Canção Nova, nasceu também de um encontro, de uma renovação espiritual, que o Monsenhor Jonas ali viveu, experimentou essa vida nova, se deixou transformar e foi realizando um trabalho de ir pela força do Espírito, outros sendo iluminados, sendo transformados, para transformar os meios de comunicação. Tomara que a gente tenha chegado aos 100%, não sei. Mas os meios de comunicação, que são meios para levar ao encontro pessoal com Jesus e para as pessoas serem realmente transformadas interiormente pela luz do Espírito Santo, transformados pelo fogo do Espírito Santo, tendo uma vida realmente zerada, mas para começar uma vida de um homem novo. São Pedro viveu agora essa experiência de, vamos dizer assim, zerar a sua vida por meio de Jesus. Lá na frente, Jesus, quando vai lavar os pés de São Pedro, ele diz que não quer. Lava-me por inteiro. Aí Jesus diz, aquele que já foi lavado, não precisa lavar mais do que os pés. São Pedro, com os outros apóstolos, que na caminhada com Jesus vai sendo transformado, lavado. E aqui a nossa vida contínua com Jesus, porque não basta lá o primeiro encontro. Ele é muito importante porque é o start, é o início. Mas continua a nossa vida, nosso encontro com o Senhor. Todos os dias, agora esse encontro com Jesus. Agora Ele quer fazer esse homem novo. Agora quer nos dar essa sabedoria oculta, que é da visão de Deus, os olhos de Deus, que é dado pelo Espírito. Agora o Senhor quer afastar-nos dos nossos pecados. Agora o Senhor quer entrar na barca da nossa vida. Mas é agora que também nós devemos, como São Pedro, mesmo reconhecendo os nossos pecados, nos lançar aos pés de Jesus. Estar aos pés dele, estar com ele, estar com ele, estar com ele, estar com ele. É a sua luz que nos ilumina. Senão nós andamos na carne, nós andamos na insensatez, nós não andamos segundo o Espírito. Aos pés de Jesus, nós somos iluminados pela luz que é Ele mesmo, que de fato ilumina o nosso caminho, as nossas decisões, a nossa escolha. Nosso Senhor nos renove nesta manhã e nos dê a vida da sabedoria divina, a vida iluminada. Nós não queremos andar nas trevas, nós queremos andar na luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.